Salve, salve, galera! O Campeonato Brasileiro irá recomeçar depois daquela parada para o Mundial de Clubes. E hoje, no primeiro vídeo oficial do canal Del Gamers, eu vou trazer a simulação do Brasileirão da Série A 2025. Fique comigo que eu te mostro tudo o que rolou depois da vinheta. Eu sou o Del e você está no canal Del Gamers. Eu já estou aqui no comando do Mirassol para começar esse torneio cheio de emoções. Serão 38 rodadas simuladas, onde eu não jogo absolutamente nada. É CPU contra CPU. E depois de algumas rodadas, eu vou dizendo a tabela, os artilheiros, enfim, tudo isso e muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te peço, deixe o seu like, pois isso me ajuda e incentiva a trazer mais conteúdos como esse, tá certo? Dito isso, eu estou aqui no comando do Mirassol e ele irá estrear contra o Palmeiras. Em um jogo dificílimo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol sai na frente e vence com gol de David Braz, o todo-poderoso Palmeiras. E depois da primeira rodada simulada do Campeonato Brasileiro 2025, nós temos esses resultados. O Bahia empatou com o Vasco em 1-1. Já o Botafogo venceu o Juventude pelo placar de 4-1. Clássico em Fortaleza e o Fortaleza venceu o Vozão pelo placar de 3-1 jogando fora de casa. Já o Timão despachou o Grêmio pelo placar de 2-1. Cruzeiro 3, Sporting 2, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro ficaram no 1-1. Já o Santos perdeu em casa para o Internacional, 1-0. O Fluminense venceu o São Paulo no Morumbi, 2-1. O mesmo placar que o Vitória aplicou no Flamengo. E depois desses resultados, a tabela do Brasileirão ficou o seguinte após a primeira rodada. O Botafogo lidera o campeonato com 3 pontos, seguido de perto com Fortaleza, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Vitória, Internacional e fechando os times que venceram a primeira rodada está o Mirassol. A partir da 9ª colocação, vem os times que só empataram nessa primeira rodada. Atlético Mineiro, Bahia, Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. A partir da 13ª colocação, vem os times que perderam seus jogos. E são eles: Sport, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ceará e na última colocação, o Juventude. Mas essa é só a primeira rodada, muita coisa irá acontecer e antes de simular as rodadas seguintes, a gente vai conhecer os artilheiros dessa primeira rodada do Brasileirão. Como vocês podem ver, a gente já vê aí 3 nomes. O nosso querido Gabigol, jogador do Cruzeiro, ele já tem 2 gols. Também com 2 gols, o Paciência, do Sport, e o Arthur Cabral, do Botafogo. Esses jogadores são os únicos que fizeram 2 gols na partida de estreia. Falando de assistências, nessa parte aí, ninguém se destacou. A maioria dos jogadores tem apenas uma assistência. Afinal de contas, é a primeira rodada, né? Os goleiros Muralha, do Mirassol, e o Rocher, do Internacional, são os 2 goleiros que não sofreram gols nessa primeira rodada. E quanto o assunto é cartão amarelo, como vocês podem ver, tivemos muitos cartões nessa primeira rodada e também tivemos alguns cartões vermelhos, que foram para o Gustavo Henrique, do Corinthians, e o Borré, do Internacional. E agora, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, eu vou simular até o final do primeiro turno e volto na sequência trazendo tudo o que rolou nesse primeiro turno do Brasileirão. 2 horas depois. E depois do fim do primeiro turno, a gente já pode ver nessa primeira parte algumas mudanças, né? Como, por exemplo, a artilharia. E já que a gente falou de artilheiros, vamos ver como está a artilharia. O Gabriel Barbosa, o nosso querido Gabigol do Cruzeiro, tem 9 gols, mesmo número de gols do Bruno Henrique do Flamengo. Com 1 gol a menos, estão empatados Hulk do Atlético Mineiro
Neymar do Santos, Cano do Fluminense e Arthur Cabral do Botafogo. Em números de assistência, Pochettino do Fortaleza e John Arias do Fluminense, ambos têm 6 assistências na competição. Rafael Veiga do Palmeiras, De La Cruz do Flamengo e Savarino do Botafogo estão empatados com 5 assistências. Já os goleiros que estão invictos de gols em partidas são eles: Everton do Palmeiras tem 8 jogos sem sofrer gols, seguido pelo Rossi do Flamengo com 7 partidas. O goleiro John do Botafogo aparece na terceira colocação com 6 partidas sem sofrer gols. E o goleiro Everson do Atlético Mineiro está a 5 partidas sem saber o que é tomar um golzinho. Números de cartões amarelos, o Thiago Silva do Fluminense está liderando com 6 cartões amarelos. Já o número de cartões vermelhos são muitos, hein? David Braz, Reinaldo e Lucas Ramos do Mirassol têm 2 cartões vermelhos. Jorginho do Flamengo, Gustavo Henrique do Corinthians, Daverson do Fluminense e Rivera do Sport Recife também somam 2 cartões vermelhos. E agora vamos ao que interessa, vamos à nossa tabela atualizada após a 19ª rodada, após o final do primeiro turno. E o Botafogo segue líder, hein? Com 36 pontos, o mesmo número de pontos do Fluminense. Porém, o Botafogo tem um saldo de gols a mais que o Fluminense. É um golzinho que faz toda a diferença. Na terceira colocação, o Palmeiras aparece com 34 pontos, mesmo número de pontos do Flamengo na 4ª colocação. O Fortaleza aparece fechando o G5 com 32 pontos. Depois vem na 6ª colocação o Atlético Mineiro com 31 pontos, o Internacional com 27, mesmo número de pontos do Corinthians, com 26, e na 9ª colocação vem o Cruzeiro. O Mirassol aparece em 10º lugar com 23 pontos. O Santos, com 22 pontos, aparece na 11ª colocação. Na 12ª colocação está o Grêmio com 22 pontos, mesmo número de pontos do São Paulo, que é o 13º colocado. O Sport Clube Recife aparece com 20 pontos na 14ª colocação, os mesmos números de pontos do Bahia, que é o 15º. O Ceará aparece logo em seguida na 16ª colocação com 19 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já no rebaixamento, agora está o Juventude na 17ª colocação com o mesmo número de pontos do Red Bull Bragantino, que é o 18º colocado. Ambos têm 18 pontos. O Vasco permanece ali na 19ª colocação com 16 pontos e na lanterninha agora aparece o Vitória com apenas 15 pontos na 20ª colocação. Bom, e agora não tem jeito, eu vou simular as rodadas que restam e ver, no final das contas, quem será o grande campeão da nossa simulação da Série A do Brasileirão 2025. Eu volto daqui a pouquinho. Aguarde, por favor. E chegamos ao fim do segundo turno do Campeonato Brasileiro e com ele o fim do torneio. Como vocês podem ver aí, o Arthur Cabral do Botafogo foi o artilheiro da competição com 20 gols. Seguido de perto pelo Bruno Henrique com 19 gols. E o Neymar aparece com 18 gols, mas ele não está sozinho não. Junto com ele está o Depay do Corinthians e o Gabriel Barbosa do Cruzeiro. Ambos ficaram com 18 gols na competição. Já em números de assistências, Rafael Veiga do Palmeiras e Hulk do Atlético Mineiro terminaram a competição empatados com 10 assistências. De La Cruz do Flamengo e Garro do Corinthians ficaram empatados também com 8 assistências. O goleiro com maior número de jogos sem sofrer gols foi o Rossi do Flamengo com 17 jogos sem sofrer gols. Seguido pelo Everton do Atlético Mineiro com 12 jogos. Everton do Palmeiras em terceiro lugar com 11. Thiago Volpe do Grêmio com 10 aparece em quarto lugar. E fechando aí o G5 de goleiros, João Paulo dos Santos com 9 partidas.
Será que isso quer dizer alguma coisa? Bom, saberemos daqui a pouquinho, porque agora falta mostrar os cartões amarelos, né? E 6 jogadores ficaram empatados com o maior número de cartões amarelos, que são eles: o João Pedro do Red Bull Bragantino, Edenilson do Grêmio, Wendel do São Paulo, Daniel Borges do Mirassol, Richard Rios do Palmeiras e Samuel Xavier do Fluminense. E os jogadores mais agressivos do campeonato foram eles: Alan Ruschel do Juventude, David Braz do Mirassol e Daverson do Fortaleza. Ambos tiveram 3 cartões vermelhos. Antes de mostrar a tabela do Brasileirão, vamos com mais alguns números. Por exemplo, o melhor goleiro do torneio foi o goleiro Rossi. O jogador do Flamengo mostrou muita regularidade ao longo de toda a competição. O Hulk, jogador do Atlético Mineiro, ele foi eleito ao melhor jogador do Brasileirão. E agora chegou aquele tão momento esperado do nosso vídeo, quer saber quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro 2025. E vocês vão ficar sabendo em 3, 2, 1 e... foi o Flamengo! O Flamengo foi o grande campeão do Campeonato Brasileiro 2025 nessa simulação do canal Del Gamers. Ao todo, ele ficou com 76 pontos. Venceu 21 dos 38 jogos, empatou 13 e perdeu apenas 4. O Flamengo conseguiu fazer 60 gols e sofrer apenas 26. Parabéns ao Flamengo. O segundo lugar ficou com o Corinthians, com 66 pontos, 10 pontos a menos que o campeão Flamengo. Na terceira colocação, o Atlético Mineiro ficou com 65 pontos, mesmo número de pontos do Fluminense, e fechou o torneio na quarta colocação. E fechando o G5, o Palmeiras aparece com 63 pontos. E o Botafogo, que liderava a competição até ali a metade do torneio, ficou apenas na 17ª colocação. Antes dele, com 57 pontos, o Cruzeiro ficou na 6ª colocação. Oitavo lugar, quem ficou foi o Fortaleza, com 55 pontos. O Internacional aparece em 9º com 54 pontos. Com 53 pontos, o Santos aparece em 10º. Em 11º ficou o Grêmio com 51. Red Bull Bragantino ficou na 12ª colocação com 47 pontos. O São Paulo aparece na 13ª colocação com 46. Na 14ª ficou o Bahia com 38 pontos. Mesmo número de pontos do Sport Clube Recife, que ficou na 15ª colocação, e do Vasco, que ficou na 16ª colocação. Os times rebaixados do Campeonato Brasileiro foram eles: o Mirassol, que ficou com 37 pontos na 17ª colocação. Na 18ª colocação foi o Juventude com 33 pontos, mesmo número de pontos do Ceará, que aparece na 19ª colocação. E o Vitória foi o lanterna com 27 pontos. E a seleção do Campeonato Brasileiro ficou o seguinte: Rossi do Flamengo, Guilherme Arana e Alonso do Atlético Mineiro, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Saravia também do Atlético Mineiro, Bruno Henrique do Flamengo, Neymar do Santos, Rafael Veiga do Palmeiras, mais 2 nomes do Atlético Mineiro, né? Dudu e Hulk, e fechando aí o time do Brasileirão, Depay do Corinthians. A gente pode perceber que o Atlético Mineiro teve muito destaque no Brasileirão, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da simulação que eu fiz aqui com todo o carinho no canal Del Gamers. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui mesmo, no canal Del Gamers. Até a próxima. Tchau, tchau. No discussion, all I know is us made